Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre 3 tops fundos imobiliários que na nossa visão estão descontados e com oportunidades. E eu já vou, pessoal, sinalizar aqui para vocês quais são esses 3 fundos: REC-R11, RZTR11 e o GGRC11. Além disso, falaremos também sobre os indicadores desse fundo e alguns métodos de análise. Então fique até o final porque esse vídeo tem muito conteúdo de qualidade para você que investe em fundos imobiliários. E eu já peço, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. O primeiro fundo, pessoal, que trazemos aqui para vocês é o REC-R11, que atualmente tem uma cotação aí de R$ 81, um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,66%, um baita dividend yield, um PVP de 0,93, ou seja, esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então é um indicador que mostra que ele está bem descontado, tem uma ótima liquidez diária e uma valorização de 13,02% nos últimos 12 meses. Analisando aqui o relatório mensal do fundo REC-R11, a gente percebe que no mês de agosto ele pagou aí 95 centavos por cota, que representa aí um dividend yield de 1,14% ao mês, e atualmente tem um dividend yield aí anualizado de 13,75% no ano de 2025, e este rendimento aí equivale a 116% do CDI líquido do tributo, ou seja, é um baita rendimento. Mas vamos ver ao longo do relatório aqui se esse fundo realmente é um fundo bom. Analisando aqui o portfólio do fundo, a gente percebe que a maior parte de alocação é em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, o fundo empresta dinheiro e recebe os juros da dívida. Então aqui no seu portfólio a gente percebe, a variedade de CRIs que o fundo tem. E um ponto muito importante que nós investidores devemos nos atentar ao analisar esse fundo são alguns pontos como o status do CRI, onde mostra se está inadimplente ou adimplente. Então vamos ver aqui, você vê que todos esses CRIs aqui estão adimplentes, não tem nenhum aqui inadimplente. Tem um aqui com vencimento antecipado, ou seja, pago antes do vencimento, mas a gente percebe que todos os CRIs desse fundo estão adimplentes. Isso é um ótimo indicador que deve ser analisado. Um outro ponto também a se observar é o LTV. E o que significa o LTV? Nada mais é do que a garantia que esse fundo tem. Ele empresta um valor e ele recebe um outro valor como garantia. E a gente vai ver aqui que o valor do LTV do fundo REC está em torno aí de 49%. O LTV abaixo de 60% é um indicador muito bom. Isso significa, que com esses 50% aí aproximadamente de LTV, o fundo tem como garantia 1,5 do valor que ele emprestou, ou seja, se ele emprestou R$100, ele tem aí em garantia R$150. Então, isso é um ponto muito positivo desse fundo e que nós investidores devemos sempre nos atentar. Um outro ponto também muito importante para se avaliar é a taxa de juros média de aquisição do fundo. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a taxa média, se a gente for utilizar aqui o IPCA como parâmetro, a gente vê que é 8,75% ao ano. Então é uma excelente taxa de juros média. Taxa de juros aí acima de 10 a gente já pode enquadrar o fundo como alto risco, mas a gente percebe aqui com essa taxa de juros, esse fundo aí é enquadrado como médio ou risco, tá bom? Um outro ponto, pessoal, muito importante que a gente deve avaliar nos fundos de papéis é a tabela de sensibilidade, onde mostra a rentabilidade do portfólio do fundo. Então a gente vê aqui que a cota patrimonial do fundo vale R$ 88,20 e a esse valor aqui de 88, a rentabilidade seria IPCA mais 8,75%, só que o fundo está descontado e atualmente sua cota custa aí R$ 82,00, ou seja, isso quer dizer que a rentabilidade desse fundo está em torno aí de IPCA mais 9,61%, ou seja, a gente está recebendo mais por conta desse desconto aqui no valor da cota do fundo. Então esse aqui é um indicador muito importante também a ser observado nos fundos de papel. O próximo fundo, pessoal, que trazemos para vocês é o RZTR11, que atualmente tem uma cotação de R$ 90,85. Tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,54. Seu PVP está 0,94, abaixo de 1, está descontado também. Tem uma ótima liquidez diária e teve uma valorização positiva aí de 10,98% nos últimos 12 meses. O RZTR11 é um fundo aqui do tipo outro, na verdade é um FII de terras agrícolas, onde eles compram as terras e alugam
tem atualmente 143 mil cotistas, 18 milhões de cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,8 bilhão. Atualmente seu valor patrimonial por cota custa R$ 96,00 e o último rendimento dele foi de R$1. Já em relação a distribuições de dividendo, né? No último mês distribuiu em torno de R$1, que representa aí 1,10% de dividend yield. No ano, como eu já comentei, o dividend yield é 13,54%. O próximo fundo, pessoal, que trazemos aqui para você é o GGRC11, que atualmente tem uma cota aí no valor de R$ 9,73. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12%. O PVP está em torno aí de 0,87, ou seja, o fundo está bem descontado, tem uma excelente liquidez diária e teve uma valorização positiva de 1,25% nos últimos 12 meses. É um fundo do tipo de tijolo, do segmento de galpões logísticos. Atualmente tem 178 mil cotistas, 152 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial por cota está em torno aí de 11,18, ou seja, ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial e seu último rendimento foi 10 centavos. E o seu valor patrimonial está em torno aí de 1,7 bilhão. Sobre a distribuição de dividendo, o dividend yield do último mês aí foi em torno de 1,03%, 10 centavos, como eu comentei, e nos 12 meses o dividend yield está em torno aí de 12,19%. Bom, pessoal, esses são os 3 fundos que, na nossa visão, estão descontados e com oportunidade. Mas e vocês, o que acham desses fundos? Vocês têm eles na carteira? Deixem aí nos comentários. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? É apenas a nossa opinião pessoal. E eu já peço, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.